Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. O concurso da Prefeitura de Goiânia foi cancelado? Tem muita gente comentando isso nas redes sociais, em grupos do Facebook, em grupos do WhatsApp, e a resposta é não. Nós tivemos a suspensão temporária das inscrições. Como todos sabem, nós estamos diante do contexto da pandemia de coronavírus e, por conta dessa situação, foi necessário que o Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, que é o instituto responsável pela organização desse concurso, suspendesse as inscrições. Mas isso não significa que o concurso não irá acontecer. Sim, ele irá ocorrer ainda. A expectativa é que nos próximos meses nós tenhamos a retomada das inscrições conforme os casos de coronavírus, a situação de pandemia dentro do estado de Goiás, em especial no município de Goiânia, esteja menor, esteja diminuída. Então nós teremos sim a prova do concurso Prefeitura de Goiânia. E esse é um momento muito importante para que você continue estudando. Eu tenho visto muitos candidatos, muitas candidatas que vão prestar esse concurso desanimados, não estão conseguindo retomar os seus estudos, estão perdendo um tempo precioso nessa quarentena, nesse isolamento social. Aproveite esse tempo para potencializar o seu preparo. Inclusive, em Geografia e História de Goiás e Goiânia, nós temos a necessidade de estar sempre estudando, porque são muitos conteúdos, são muitas informações, muitos detalhes. A banca organizadora, a UFG, ela cobra os detalhes, ela cobra aspectos muito específicos dentro dessa matéria. Então, se você está deixando de lado os seus estudos em Geografia e História de Goiás e Goiânia, você está perdendo tempo e isso vai prejudicar o seu desempenho na prova. A minha orientação é: continue estudando, continue focando em Geografia e História de Goiás e Goiânia e nas outras disciplinas também, porque breve as inscrições serão retomadas. E quando elas forem retomadas, muitas pessoas vão ficar para trás. Essa pandemia está sendo divisor de águas nos estudos. Os candidatos aprovados no concurso Prefeitura de Goiânia estão aproveitando o seu tempo e ela vai definir as classificações. Nós iremos agora verificar quais são os principais conteúdos, aquilo que pode aparecer na sua prova, e você vai ter um direcionamento para retomar, continuar o que você parou ou iniciar. Tem muita gente que não começou a estudar Geografia e História de Goiás e Goiânia e este é o momento. Aproveite porque você precisa fechar essa disciplina na sua prova. Deixa claro aqui, após o período de suspensão, a quarentena, esse isolamento social, as datas de cadastro, inscrição e pedido de isenção serão reabertas com a atualização nos cronogramas A, B, C e D, possibilitando novos procedimentos. Quem não conseguiu efetuar a inscrição antes da suspensão terá essa nova oportunidade. Aproveitando esse período que você pode estudar, se preparar em Geografia e História de Goiás e Goiânia, a gente vai analisar as últimas questões que foram aplicadas por essa banca. O último concurso que nós tivemos aqui na cidade foi para a Câmara Municipal de Goiânia no ano de 2018. 3 questões. Questão 18, sobre a história política de Goiás. Na história brasileira, o período de 1964 a 1985 caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime imposto. Em Goiás, vários segmentos da sociedade, como sindicatos, universidades, movimentos estudantis, organizações sociais e outros, sofreram repressão e tiveram direitos suspensos. Este período da história ficou conhecido como: a alternativa correta é a letra D, ditadura militar. Muitos poderiam confundir aqui com a Marcha para o Oeste, aquele movimento revolucionário, mas o período histórico é anterior ao período da ditadura militar. A questão 19 trata também de história de Goiás. Independente de onde está localizado, constitui-se patrimônio histórico e cultural um local considerado valioso para a humanidade. Entre os mais de 600 lugares que foram eleitos pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, atualmente o Brasil possui 14 espaços históricos que foram criados por esse órgão. No ano de 2001, que Centro Histórico de Goiás recebeu esse título. Todos esses municípios aqui são cidades que surgiram a partir da ocupação do território goiano,
século XVIII para o século XIX. Mas o único centro histórico nesses municípios que preserva esses aspectos da ocupação inicial que foi acreditado, recebeu esse título de Centro Histórico, Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade, cidade de Goiás, alternativa letra B. E a última questão trata sobre a cultura. A banca gosta muito de cobrar esses aspectos culturais, artistas goianos. Temos aí no ano de 2017 o livro Tropas e Boiadas, completou 100 anos de sua primeira edição em 1917. Trata-se de um livro de contos regionalista que apresenta a linguagem dos tropeiros e vaqueiros dos sertões de Goiás e do Brasil. É também, de alguma forma, um pouco da vida intensa e melancólica de seu autor. Trata-se de... A alternativa correta é a letra C. Ele nasceu em Vila Boa de Goiás, na passagem dos anos 1800 para 1900. Ele estudou lá na cidade, tinha interesse pela literatura. Seu pai, inclusive, era também um escritor, um poeta. Ele termina os seus estudos, vai para o Rio de Janeiro cursar, naquela época se chamava curso jurídico, que equivale ao curso de Direito, e escreve esse livro, Tropas e Boiadas, com vários contos e poesias que mostravam essa vida em Vila Boa, essa vida sertaneja aqui no sertão, no território goiano. E aos 25 anos ele sofria de depressão, comete suicídio. Temos aqui o curso Geografia e História de Goiás e Goiânia, um curso esquematizado. Você pode aproveitar agora esse momento, começar a estudar, começar a potencializar o seu preparo para fechar essas questões, voltado exclusivamente para o concurso Prefeitura de Goiânia. Ele foi elaborado neste ano, totalmente atualizado de acordo com o edital. Temos aqui análise do perfil da banca UFG, das questões de Geografia e História de Goiás, como elas vão aparecer na sua prova. Eu também comento os principais temas que essa banca costuma cobrar, todos eles detalhados aqui. Trato todos os assuntos que constam no edital, são tópicos, você vai estudar cada um dos itens. Aqui o primeiro, História de Goiás, o Bandeirantismo, a Sociedade Mineradora, o segundo, Goiás no século XIX e XX, depois Construção de Goiânia, Geografia de Goiás, Regiões Goianas, Patrimônio, Aspectos Históricos, Geográficos e Econômicos de Goiânia. Uma abordagem bastante clara, objetiva, uma leitura prazerosa para você de fato aprender Geografia e História de Goiás e Goiânia. Material fora do comum, você não vai encontrar esse material em outro lugar, é um material exclusivo meu. Nós temos também aqui lista de exercícios, são exercícios inéditos que eu criei, elaborei também, de acordo com o perfil da banca UFG. Questões comentadas de concursos anteriores, questões que foram cobradas por essa banca, então é um estudo direcionado e ao final você ainda tem esquemas de todos os assuntos que foram abordados. São 175 páginas, é um curso completo em PDF. Apesar da quantidade de páginas, é uma leitura muito prazerosa, você vai ler isso aqui em poucos dias e vai entender todo esse conteúdo de forma muito fácil. Para você ter uma ideia aqui, primeiro eixo temático, História de Goiás, abordo todos os elementos de formação do território goiano. Depois, ainda você tem aí uma linha do tempo desse processo da história política administrativa em Goiás, todos os períodos aqui dentro do estado. Aqui as questões comentadas de concursos anteriores da banca UFG, nós temos a questão, embaixo eu faço um breve comentário sobre o assunto, sobre a alternativa correta. Material importante, base para você fechar essas questões. Mais de 8.000 candidatos já fecharam Geografia e História de Goiás ao longo desses 6 anos que eu trabalho com esse curso. E uma excelente oportunidade para você fechar as questões de Geografia e História de Goiás e Goiânia no concurso da Prefeitura de Goiânia. O curso em PDF estava sendo comercializado por R$ 89,90, que é o valor habitual, mas com esse período de isolamento, esse período em que você pode potencializar os seus estudos, atendendo a vários pedidos, eu vou lançar uma oportunidade incrível, um valor simbólico, um material que tem o passo a passo para você entender todos os conteúdos dessa disciplina, uma leitura prazerosa e agradável, por apenas R$ 60. Entre em contato então no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai ter acesso a essa oportunidade.